E vai até o sul para mais uma batalha fora de casa no Brasileirão. Juventude e Santos, domingo, 4 da tarde. Diário TV, segunda edição. Oferecimento Hipercap. Domingo tem Creta, Renegade, Tracker, Toro, mais 30 mil no Hipercap. Olá, boa noite. Estão sendo julgados agora os 5 suspeitos de envolvimento na morte de Letícia Emanuele. Esse crime aconteceu em 2019 em Mogi das Cruzes, e a gente vai lá para frente do fórum aqui no distrito de Brás Cubas, onde acontece o júri. A Janaína Rodrigues é quem está por lá e traz os detalhes pra gente. Janaína, boa noite para você. Oi, Cássio, boa noite para você, para todos que acompanham a gente em casa. O júri por aqui no Fórum de Brás Cubas começou por volta das 11 da manhã. E pelo que a gente apurou, ele deve ir até o começo da madrugada. O júri popular, segundo o Tribunal de Justiça, é formado por 7 pessoas, 4 homens e 3 mulheres. Até o momento, ainda segundo o tribunal, foram ouvidas 2 testemunhas comuns e uma testemunha de defesa do réu Tiago. Hoje estão sendo julgados aqui, como você disse, Cássio, 5 pessoas. São elas: Tiago Moraes Santana, Gisélia Aparecida Siqueira, Paula da Fonseca, Maria Fabiana Dias do Nascimento, Stephanie Aparecida Pires Borges e Thaís da Silva Moraes. Essas 5 pessoas, segundo a polícia, têm envolvimento direto aí com aconteceu em 2019. Agora a gente vai acompanhar uma retrospectiva, relembrar como foi esse caso. O corpo, segundo a polícia, tinha um ferimento profundo na cabeça. Ainda de acordo com a polícia, Letícia Emanuele, na época com 21 anos, foi atraída até a represa por uma conversa com Tiago Martins Santana e a então companheira dele, Gisélia Aparecida da Silva. No local do crime, os 3 se encontraram com outras 2 suspeitas, Stephanie Aparecida Pires Borges e Thaís da Silva Moraes. Letícia, segundo a polícia, foi amarrada, espancada e atingida na cabeça com golpes de marreta. Os suspeitos foram presos em fevereiro de 2019. Nos depoimentos gravados em vídeo, o casal Tiago e Gisélia negam a participação no crime, mas as outras suspeitas confessaram como Letícia foi violentamente morta. De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, essas 5 pessoas que estão presas, elas estão sendo julgadas por homicídio triplamente qualificado. Diferentemente dos outros casos que a gente já acompanhou aqui no Fórum de Brás Cubas, hoje o júri está fechado. São medidas aí, por conta da pandemia, tanto que a gente está aqui na parte de fora, a gente não tem acesso aí ao júri. A nossa produção entrou em contato com o Tribunal de Justiça de São Paulo para saber a quantidade de testemunhas que devem vir nesse julgamento hoje, mas eles só confirmaram essas 3 testemunhas que a gente já disse, 2 testemunhas comuns e uma testemunha de defesa aí do réu Tiago. A gente continua por aqui acompanhando, qualquer novidade a gente traz para você. A gente deve terminar o julgamento e essa previsão é realmente aí no começo da madrugada e eles passaram aí, não tantas informações, a gente tem um pouco de dificuldade por conta que a gente não pode acessar lá o julgamento, diferentemente do que aconteceu em outros casos. A gente continua então por aqui acompanhando, Cássio. Qualquer novidade eu trago para você ou amanhã a cobertura completa nos nossos telejornais. Volto com você, Cássio. Tá combinado, Janaína. Obrigado pelas informações por enquanto. Bom trabalho para vocês por aí. Mudar de assunto agora, falar sobre Covid-19. Primeiro, vamos dar uma conferida como é que está a ocupação dos leitos nos hospitais estaduais aqui da região, leitos que tratam os pacientes com a doença. O que chama atenção hoje é a ocupação de 70% na enfermaria do Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti, o maior índice entre todas as unidades que a gente tem aqui na região. Já as menores taxas estão
perdão, no Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos e também no Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba. Sigo com esse assunto, mas agora vamos falar com o Natan Lira do G1, que está de olho também em outros números da pandemia, né? De casos de mortes. Natan, boa noite. Oi, Cássio, boa noite para você, também para quem nos assiste em casa. Hoje o Alto Tietê chegou ao total de 5.400 moradores que morreram por conta da Covid-19 desde o começo da pandemia. Isso porque notificou nas últimas 24 horas mais 3 mortes de moradores por conta da doença. Essas vítimas eram de 3 das 10 cidades aqui da nossa região, um morador de Mogi, um morador de Poá e um morador da cidade de Suzano. Também nas últimas 24 horas, mais 148 pacientes testaram positivo para o novo coronavírus aqui na nossa Maratona de zumbi. Tolos errantes. Estava em 127 e hoje esse número ficou em 148 aqui no Alto Tietê. E mudando de assunto, Suzano publicou hoje, no Diário Oficial, uma lei que define diretrizes para a conscientização da menstruação e também a distribuição de absorventes higiênicos para as mulheres de baixa renda. O texto da lei destaca o incentivo por meio de palestras e cursos para estudantes a partir do ensino fundamental que abordem a menstruação como um processo natural do corpo da mulher. A expectativa, com essas ações é que elas ajudem a diminuir a evasão escolar por conta dessa questão. E como eu falei também, o texto destaca a disponibilização e distribuição grátis desses absorventes para as alunas do ensino público a partir do ensino fundamental 2. Todos os detalhes estão lá na nossa página g1.com.br/TV Diário. E ontem, Cássio, eu falei aqui na minha participação no Diário TV segunda edição sobre uma empresa de Suzano que está contratando motoristas de ônibus para o transporte coletivo. Hoje, a repórter Mirielle de Castro foi conferir de perto como que é essa realidade do transporte público que está contratando e a felicidade para quem consegue um emprego e também para quem treina esses profissionais. A rotina de trabalho para o Richard ainda é nova. Ele foi contratado há menos de um mês. Mas apesar da pouca idade, o motorista de 25 anos tem bastante experiência. Ele se planejou para trabalhar nessa área. Com 21 anos, tirou a carteira profissional e entrou numa cooperativa, sempre em busca de uma oportunidade com carteira assinada. Eu estava meio que desiludido, devido à pandemia, a crise de emprego, mas graças a Deus surgiu essa oportunidade maravilhosa, entendeu? Que é uma coisa que era um sonho para mim de infância. Melhor coisa, trabalhar com a carteira fechada hoje em dia, ter uma segurança, A geração de emprego já é reflexo da retomada das atividades econômicas. Na fase mais crítica da pandemia, a empresa de transportes com sede em Suzano chegou a reduzir o quadro de funcionários em 20%. Hoje, com 70% da frota municipal e intermunicipal nas ruas, a unidade voltou a contratar. No momento, está com 35 vagas para motorista. As exigências são carteira categoria D. Tem alguma coisa errada com a Lili? Exigências são carteira categoria D, o curso coletivo para o transporte, é essencial, uma experiência, conforme a legislação de 6 meses. E aí precisa passar pelo processo. No processo são 4 etapas, a triagem dos currículos, faz uma análise documental, faz algumas outras análises, faz o teste prático e aí estando tudo apto, já ingressa já no nosso quadro. Qual a média salarial? A média salarial é em torno de R$ 2.150. Os setores da economia são como uma engrenagem e um ramo impulsiona o outro. O comércio já está funcionando com 100% da capacidade. As empresas voltaram a produzir e as contratações fazem parte desse processo. De olho no ramo rodoviário de transportes, muitos motoristas estão mudando a categoria da carteira de habilitação para D, ou seja, profissional. Em agosto, em todo o estado de São Paulo, foram emitidas quase 39 mil carteiras categoria D. Em setembro, esse número saltou para quase 50 mil. Nessa autoescola em Mogi, o aumento da procura por carteiras profissionais nos últimos 3 meses foi de cerca de 60%. De maio a agosto, 70 candidatos deram a entrada no processo, que dura, em média, 2 meses.
São pessoas que estão à procura de um emprego, de uma nova oportunidade. Ainda mais agora nessa pandemia, né? Inclusive pessoas que vão fazer concurso público, que exige essa categoria D. Até mesmo quem rebaixou a habilitação por conta do toxicológico obrigatório está voltando a nos procurar para obter novamente a categoria D. A gente ficou um período de quase 7 meses de portas baixadas, né? Então esse retorno assim gradativo foi muito interessante para a gente. Eu não peguei o jeito que esse auxiliar sabe. Se eu conseguir apertar sua calça, já tá de bom tamanho, homem. É que você tá... Cidades do Alto Tietê, e as temperaturas continuam em elevação, especialmente durante a tarde. Apesar do calor e da diminuição da quantidade de nuvens, a umidade relativa do ar ainda não entra no estado de atenção. Máxima de 27 graus em Salesópolis e mínima de 10 em Poá. E no próximo bloco a gente te explica o que é taxa Selic, como que ela pode atingir a sua saúde financeira, principalmente quem está enrolado com dívidas. É bom ficar de olho nesse indicador da economia, viu? E ao vivo, imagens do centro de Mogi das Cruzes para você, 10 graus agora na cidade. Essa daí é a Rua Barão de Jaceguai, na Praça Oswaldo Cruz. É a volta para casa nessa quinta-feira, movimentação tranquila por lá. 7h30, cravado. Intervalo rapidinho, a gente volta já já. Nossa cidade é construída para pessoas e por pessoas. O programa Participa Mogi tem dado voz aos mogianos e mogianas para que possamos construir a cidade que tanto queremos. Foram 8 oficinas, 16 horas de debates e mais de 1.240 participantes. Na plataforma online, você pode votar em projetos para definir a prioridade do orçamento. Acesse e vote até 12 de outubro. Participa, Mogi! Precisa de corrida na casa da mãe Joana? Não é possível. Que de vez em quando esses peixinhos me dão boas ideias. Sandra Helena nem imagina que a polícia já tem provas contra ela e a casa vai cair. A gente tá na cola da Sandra Helena, agora é só questão de tempo pra pegá-la e recuperar o dinheiro do seu avô. Daqui a pouco, pega. De volta com você aqui no DT2, a taxa Selic subiu 1%. Essa é a quinta alta seguida da taxa básica de juros, que sai dos atuais 5,25% ao ano para 6,25%. Isso mexe com a vida de quem está com dívida com o banco, por exemplo. Uma pesquisa do Serasa mostra que a dívida média de quem está inadimplente no Brasil é de quase R$4.000, uma situação que a pandemia ajudou a agravar. O consumidor até tenta se planejar financeiramente, mas tá difícil fazer o dinheiro render. Subiu tudo demais, né? Então a gente faz um planejamento quando a gente chega no mercado, por exemplo, a gente está gastando quase o dobro, tá uma média de 30% a mais, né? Então isso sai fora bastante do orçamento. Diante desse cenário economicamente delicado, quem é que não tem uma continha aqui, outra colar? Tenho dívida, mas tá tudo em dia, graças a Deus. O problema é quando essa situação foge de controle. E hoje, infelizmente, essa é a realidade de muita gente. E a dívida média de muitos brasileiros inadimplentes atualmente é maior do que o salário mínimo estabelecido no país. Cada inadimplente deve quase R$4.000, mais de 3 vezes o piso nacional, que hoje está em pouco mais de R$1.000. Cada dívida custa aproximadamente R$1.200, ainda segundo a pesquisa do Serasa. Os dados são de junho deste ano. A maior fatia dessas contas em atraso é de cartão de
de crédito ou bancos, representa quase 30%. Depois aparecem dívidas com contas de luz, água e telefone, com mais de 20%. Em seguida vem o varejo, mais de 10%. A gente vê um cenário aí com a inflação acumulada quase 10% nos últimos 12 meses, é uma inflação muito alta, e isso obviamente impacta direto no bolso do consumidor, isso impacta direto, né, no nosso bolso, porque a gente percebe isso no aumento de energia, no aumento de combustível, no aumento de alimentação. E a outra ponta, que daí não está tão relacionada à economia, mas também está relacionada ao comportamento, né? Então, um dos grandes vilões hoje para o endividamento é a falta de controle. Então as pessoas vão gastando, vão consumindo sem saber exatamente quanto. Então, primeira coisa, olhar quanto que você está pagando de juros, né? Então, começar quitando aqueles que têm os juros mais altos e tentar, na medida do possível, concentrar sua dívida em um único lugar. A Elisângela sempre batalhou para as contas caberem no orçamento, mas do ano passado para cá não deu. A ajudante de cozinha conta que perdeu o emprego na pandemia, tem 2 filhos, o marido ganha pouco, as contas foram chegando e se acumulando. Hoje a dívida da família somada chega a quase R$10 mil. A gente deve luz, água, dívidas de cartão. Ser pago, né? Viver assim não é fácil, mas sempre existe a esperança de dias melhores. E tudo o que a Elisângela deseja, assim que conseguir um emprego, é tirar o nome da lista de inadimplentes. Assim que melhorar toda a situação aí, né? Eu vou negociar sim, eu quero voltar de novo do jeito que eu estava antes. Se Deus quiser. E se você também está precisando renegociar alguma dívida, o Serasa é uma opção de ajuda. Tem o site serasa.com.br e o aplicativo para celular. Só você ir lá na loja de aplicativos do seu aparelho e instalar. O ícone é cor de rosa para você não se enganar. Depois que você instalar, aí você vai clicar em serviços financeiros, escolher a opção saúde financeira e aí realizar a consulta. Aproveitando que você está com o celular na mão, aproveita aí, procura na internet o que é taxa Selic. Certamente você vai encontrar uma infinidade de informações. Uma delas, por exemplo, que é a taxa básica de juros da economia, que é o principal instrumento de política monetária utilizada pelo Banco Central para controlar a inflação. Deu nó na cabeça? Tranquilo. Para ajudar, para desfazer esse nó, a gente convidou o Maurício Vaz, ele é professor de economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para explicar não só isso, mas também o impacto da taxa Selic na nossa vida. Professor, boa noite. Obrigado pela participação aqui no DT2. Primeiro de tudo, vamos entender o que é taxa Selic, afinal de contas. Boa noite, Cássio. Eu que agradeço o convite. Bom, como você adiantou bem, né? Essa é a taxa básica de juros, que é aquela que vai balizar todos os juros da economia. Ela é estabelecida pelo Banco Central em reunião que acontece de 45 dias, cada 45 dias. Aquela taxa que todas as demais taxas elas vão ter como balizamento. Desde taxas mais de longo prazo, mais de curto prazo, ela é, no caso, então é o ponto de partida para todas as taxas de juros da economia. Ou então ela é o ponto inicial dessa bola de neve para quem está devendo. Isso. Como que é formulado, né? Essa taxa básica de juros, que é o custo do dinheiro que os bancos captam, né? Ou emprestam entre si. Aí tem um certo nível de impostos. E o que mais pesa, na verdade, né, no caso brasileiro, é o spread bancário, né? O que é essa diferença entre o banco cobra, né, que seria de onde ele tira a maior parte do lucro, e o custo do dinheiro, que é a taxa básica Selic. Então, quanto maior esse spread bancário, mais caro vai ser para o tomador, né, no caso os consumidores, as empresas, etc. O impacto no bolso é tão estranho quanto o nome, spread, pesa muito essa questão dos juros no bolso do consumidor? Ele pesa bastante, né? Teoricamente, esse aumento não deveria pesar tanto assim para o consumidor. O problema é que a gente sabe que a estrutura de juros no Brasil, né? Nós temos um mercado bem concentrado, então para o tomador final a diferença é bem mais impactante, né? Porque é mais ou menos quando sobe ali o preço do combustível na Petrobras, né? Subir 1%, chega lá para as pessoas, sobe mais ainda. E no caso a taxa de juros é ainda mais forte, né?
Então, o custo para o tomador, especialmente algumas linhas de crédito, né? Então, por exemplo, quem é servidor público, INSS, consegue umas linhas mais baratas. Outros já tem aquelas linhas mais caras, né? E principalmente aquelas do cartão de crédito, aquele dinheiro do cheque especial, essas são mais pesadas ainda, né? Então vamos lá, vamos dividir a nossa conversa a partir de agora em 2 pontos. Primeiro, para quem já está enrolado com dívida, quando a gente ouve... Então vamos lá, vamos dividir a nossa conversa a partir de agora em 2 pontos. Primeiro, para quem já está enrolado com dívida, quando a gente ouve e vê, por exemplo, o Copom aumentando em 1% a taxa Selic, o que eu estou falando? O meu bolo vai crescer em quanto? Minha dívida cresce em quanto? Bom, então esse ponto é importante deixar claro, tá? As taxas de juros que os consumidores já têm contratado, essas não vão ser alteradas. No Brasil não tem nenhum tipo de modalidade que a gente chama de pós-fixada, ou seja, que ela varia após o Banco Central mudar a taxa básica de juros, mudar a Selic. Não, você fez seu empréstimo, ele está lá durante o período que ele ficar vigorando, ele não vai ser afetado. Então as pessoas que já têm no empréstimo, elas podem ficar tranquilas em relação a isso. O problema é que, por exemplo, vai fazer novos empréstimos, o cheque especial vai ficar aumentando, porque não é um contrato que você fez no empréstimo, né? O cheque especial está lá. A mesma coisa do cartão de crédito, ele pode ser reajustado mês a mês. Então, para quem está endividado no cartão de crédito e na taxa, esse cheque especial, esse sim pode aumentar. Para quem já emprestou, não vai ter diferença. Agora, para novos empréstimos, sim. E quem ainda não entrou nessa, eu acho que o conselho é nem sonhe em entrar, para não complicar ainda mais a situação. Aquela questão, nem sempre a pessoa consegue, né? Mas o ideal é tentar fazer uma administração para que não precisasse pegar o dinheiro emprestado agora, né? Mas a gente sabe, assim, que na realidade a taxa de desemprego hoje ela varia entre 14% e 30%.